Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. O objetivo deste vídeo aqui é finalizar os teoremas de energia, que a gente vai utilizar nessa primeira parte do curso para análise de estruturas isostáticas, né? Mas lembro também que eles serão importantes na análise de estruturas hiperestáticas, e a gente finaliza justamente com o teorema de Castiliano, né? Esse teorema ele estabelece que, dado um sólido elástico e um sistema de forças generalizadas sobre ele atuantes, o deslocamento do ponto de aplicação de uma força na sua direção é igual à derivada parcial da energia total de deformação em relação a essa força. E para que a gente possa provar, né, justamente o que diz esse teorema, a gente vai utilizar o teorema, né, os resultados do teorema de Clapeyron e do teorema de Maxwell. Então, a gente vai considerar aqui, né, N forças de natureza genérica, ou seja, entre elas inclui-se também momentos concentrados, por exemplo, atuantes num dado sólido. O deslocamento no ponto de aplicação da força PI pode ser expresso da seguinte forma. Então, é a mesma coisa que a gente... Aqui eu vou recuperar aquelas definições de deslocamento generalizado que a gente deu lá no teorema de Maxwell. Então, eu tenho aqui uma viga, né, e eu tenho aqui um ponto I. E eu vou aplicar uma carga qualquer aqui, sei lá, P1, né, no ponto I. Então, essa carga P1 ela me provoca aqui uma função de deslocamento e eu posso descrever o deslocamento final no ponto I aqui, para essa situação aqui de carregamento que eu dei, dado por P1, né, no deslocamento em I provocado pela carga em 1. Se eu colocar uma carga aqui, P2, eu vou ter que acrescentar aqui, né, ou seja, eu vou aumentar aqui, né, o meu deslocamento, a minha função de deslocamento vai mudar, eu vou ter mais um parâmetro aqui, que vai ser dado por quem? O deslocamento vai ser quem? P2, o deslocamento no ponto I provocado pela carga 2, tá? Perfeito? É essa a lógica, ou seja, o deslocamento total em um dado ponto, ele é composto a partir das cargas aplicadas e dos deslocamentos generalizados que a gente encontra a partir de uma carga unitária, tá? Então, a gente pode escrever aqui que um deslocamento VI qualquer aqui, num dado ponto, para uma situação genérica de carregamento, ela vai ser dado por esse somatório aqui, J de 1 até N, né, de PJ no deslocamento do ponto I provocado pelo carregamento J, né, que é justamente isso. Está vendo aqui? Ó, deslocamento no ponto I provocado pelo carregamento 1, pelo carregamento 2. Tá? É como se a gente tivesse isso daqui. Ó, né, ó, o VI ele vai ser dado por quem? Por P1, né, o deslocamento no ponto I provocado pela carga 1, mais, né, o P2, né, vezes, isso daqui, P2 vezes esse delta é uma medida de deslocamento, né, como a gente mostrou lá no teorema de Maxwell. Né, o deslocamento generalizado no ponto I dado pela carga 2, mais um PK, delta IK, mais até o valor PN, delta IN. Perfeito? Ok. Então, a partir da relação anterior, a gente pode calcular, né, a derivada parcial do deslocamento I em relação a uma carga K. Então, eu tenho essa função aqui, essa função de deslocamento, em função, né, do PJ e do deslocamento generalizado, e a gente vai aplicar o operador diferencial, ou seja, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a gente vai ter aqui o somatório de J de 1 até N, né? Aí eu vou colocar assim, o primeiro, né, que é o PJ, vezes a derivada desse parâmetro aqui em relação a carga K, tá? Mais J1 até N,
a derivada de PJ em relação ao K vezes o deslocamento generalizado IJ. Olha só, isso daqui, né, a derivada de uma constante em relação à função PK, ela vai ser zero. E quando J for K, né, isso daqui, né, ou seja, a derivada de P1 em relação a PK é zero, né? E isso daqui vai ser unitário quando J for igual a K. Então, na verdade, se J for K, né, isso aqui fica delta IK e isso daqui fica 1. Então, na verdade, eu tenho que a derivada de I em relação à carga PK é justamente o deslocamento generalizado IK. Tá? Então, agora a gente considera a energia de deformação determinada pelo teorema de Clapeyron, né? Para um conjunto de forças em questão. Então, fazendo uso do que a gente já demonstrou, né? Ou seja, fazendo uso da relação dos deslocamentos finais, a gente pode calcular a energia de deformação como meio da carga, né, vezes os deslocamentos finais provocados pelas essas cargas nas direções dela. Então, eu estou utilizando um resultado anterior. Então, a energia de deformação ele vai ser quem? O somatório, né, de I igual a 1 até N do meio de PI, VI. O teorema, né, de Castiliano, ele me diz, né, que a derivada da energia de deformação em relação à carga, né, ele me dá o deslocamento. É isso que a gente vai calcular agora, ver se realmente é o que a gente obtém. A partir desse desenvolvimento prévio e do teorema de Clapeyron e do teorema de Maxwell também, o teorema da reciprocidade. Então, a derivada, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Vamos apertar aqui, deixa eu mudar a cor. A derivada, né, de U da energia de deformação em relação à carga, né, na direção K, olhando agora essa expressão, né, é meio, né, o primeiro, né, vezes a derivada do segundo, né, o primeiro, né, ele está fazendo aqui somatório de I igual a 1 até N, né, é o primeiro, PI, vezes a derivada aqui do segundo, derivada de VI em relação a PK, mais meio, né? Aí ele vai pegar o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo. A derivada aqui, que é a derivada de PI em relação a PK, né, VI. Perfeito? Ó, essa derivada daqui, ó, ela vai ser 1 quando I for igual a quem? A K, né? Porque quando I for igual a K, isso daqui vai ficar, né, 1, a derivada de PK em relação, faltou aqui um PK, né? Faltou aqui um PK. Então, quando I for igual a K, isso daqui vira 1 e isso daqui vira VK. Tá? Então, aqui, isso daqui eu tenho, isso aqui tudo me dá meio de VK. Desse desenvolvimento anterior, a gente tem aqui a derivada de VI sobre a derivada de PK, é o deslocamento generalizado IK. Então, isso daqui, ó, é a derivada. Essa derivada é IK. Só que do teorema de Maxwell-Bethe, eu sei que esse deslocamento generalizado é igual a esse. Né? E essa situação aqui, não é? Da relação aqui que a gente, né, definiu, esse parâmetro aqui, PI vezes delta KI, ele vai me dar, na verdade, né, é só olhar essa expressão aqui, ó, né, que é o V total, né, o PI
vezes o delta KI vai me dar o VK, tá? Na verdade aqui, não é, né, PI vezes delta IK, ele vai me dar o VK. Então, essa expressão aqui toda também, ela me dá meio de VK. Então, meio de VK mais meio de VK justamente me dá VK. Ou seja, realmente, né, a derivada da energia de deformação, a derivada da energia de deformação em relação à carga PK, ela me dá o deslocamento na direção K. Provado utilizando essa definição, né, do deslocamento total num ponto, dado a partir dos deslocamentos generalizados e das cargas aplicadas, e desse desenvolvimento aqui parcial, né, que a gente, né, apresentou, né, que a derivada do deslocamento em relação a uma dada carga K vai me dar o deslocamento generalizado IK. Depois pegamos a definição da energia de deformação dada pelo teorema de Clapeyron, né, e aplicamos a derivada porque é justamente o que o teorema me fala. Né, a derivada da energia de deformação em relação a uma carga K, ela vai ser o deslocamento naquela direção. E aí a gente aplicou a definição da derivada, enxergamos aqui dessa situação, enxergamos daqui, né, que esse parâmetro aqui vai me dar meio de VK, né, porque a derivada, isso daqui vai me dar 1 quando I, né, for igual a K, então isso daqui é VK, então eu tenho meio de VK. A derivada de VI em relação à carga PK por essa daqui me dá o delta KI, que por Maxwell, né, é igual ao delta de KI, e essa expressão aqui, né, esse somatório aqui agora que fica, né, nessa condição, né, PI delta IK KI, ele me dá o VK, então meio de VK também. Meio de VK mais meio de VK me dá o próprio VK. Há uma outra forma de, para a gente terminar, há uma outra forma de representar o teorema de Castiliano, considerando a definição da energia de deformação, com bases nos esforços solicitantes. Lembra daquela expressão? A energia de deformação ela vai ser, não é, a integral de 0 a L. Se eu levar em conta, né, o efeito da força normal, né, do momento fletor, né, da torção, inércia torção, inércia polar, né? Mas o efeito da força cortante a gente pode obter, né, a partir agora, né, ou seja, esse teorema a partir dessa expressão assim, ó. Como se eu fosse fazer a derivada dessa função em relação ao PK, né? Então fica 2, corta com 2, então eu tenho n e a derivada, né, aqui, ó, de n em relação a PK, né, mais o m e i, a derivada de m em relação a PK, mais mt, g e t modelos da transversal, né, a derivada de mt em relação a pk, mais, finalmente, o efeito da cortante, derivada de v em relação a pk dx. Isso daqui, a gente já viu algo similar que foi obtido, né, por meio, né, do princípio dos trabalhos virtuais. Né? É só enxergar aqui essas derivadas aqui, ó, como os momentos força normal virtual, momento torso virtual e força cortante virtual. Né?
Tá? Então, é tanto que né, a gente já tinha antecipado, né, quando a gente mostrou lá, né, o método da carga unitária, a gente já definiu, né, que aquele método da carga unitária poderia ser denominado também como o teorema de Casteliano. Né? E essas derivadas parciais que aparecem aqui, elas podem dar uma interpretação, né? Elas podem ter uma interpretação dos esforços virtuais que a gente deu lá no método da carga unitária. Tudo bem? Perfeito? Então, nos momentos síncronos, a gente vai fazer a aplicação desses teoremas, né? O teorema, né, de Clapeyron, o de Maxwell e o teorema de Casteliano. Né? E com isso a gente termina a parte teórica dessa primeira etapa do nosso curso. Até o próximo vídeo.